1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos ler também em Tessalonicenses capítulo 5, a partir do primeiro versículo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai Celestial, Senhor, nós só temos a Te agradecer por estar aqui nesta manhã, com o nosso corpo físico bem nutrido, alimentado, com a providência que o Senhor enviou para nós. E aqui nós podemos louvar o Teu santo nome, usando a nossa força, Pai, a energia que está em nosso corpo e também, meu Deus, a fé que está em nossa alma, Pai. E nós necessitamos de Ti a cada dia. O Senhor é o nosso sustento, ó Pai. Nós queremos reconhecer isso a cada momento, meu Deus, que possamos sempre lembrar de Ti, Senhor. Que o Senhor possa também, nesse momento, Pai, trazer um alimento para a sustentação da nossa alma, Pai, visto que há uma fome tão grande sobre a terra, mas o Senhor tem sido fiel para conosco e tem nos dado o alimento na hora certa, Pai, para que a nossa alma possa estar viva diante de Ti, Pai. Que o Senhor nos ajude mais esta manhã, Pai, enquanto iremos abordar este assunto, que o Teu Espírito Santo esteja, meu Deus, nos lábios do pregador e no ouvido do ouvinte, ó Pai, que possamos doar nosso corpo, alma e pensamento, nosso espírito, tudo em Tuas mãos, Senhor, rendido neste momento, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos falar um pouco sobre o avivamento para o arrebatamento. O irmão Brana fala muito a respeito desse assunto. Se a gente ler o livro das Eras, também nós vamos poder encontrar ele falando sobre este assunto. Porque conforme nós lemos em Tessalonicenses, nós temos que ser um povo que esteja sóbrio, que esteja sabendo o que esperar. Não podemos estar aqui nesse mundo, nas trevas de Laodiceia, enganado pelas religiões e muitas vezes vivendo uma vida. Nós vimos muitas pessoas vivendo uma vida aqui como se essa terra ainda fosse durar 1000 anos. Não. Um cristão que está sóbrio dentro da palavra do Senhor, ele tem que estar sabendo esperar a coisa correta da parte de Deus, sabendo o tempo exato das coisas que Deus está fazendo, reconhecendo a Deus no seu próprio tempo e
alinhando a sua vida, ou seja, a sua própria maneira de viver, mostra que ele está esperando algo da parte de Deus. Amém, irmãos? E só o Espírito Santo, através da revelação da palavra, é que pode nos deixar em tal condição de sobriedade, sabendo, porque aqui disse que vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, essa vinda do Senhor como ladrão é para aqueles que estão iludidos com o espírito laodiceano. Há um espírito chamado o espírito de Laodiceia, que é um espírito de amnésia, de esquecimento. É um clima de trevas que deixa as pessoas alienadas a respeito das coisas que Deus tem feito, está fazendo e que também irá fazer. Amém? Então, quando nós recebemos a cura para esse espírito de Laodiceia, que é um espírito pegajoso, por isso que nós devemos vigiar, porque a todo momento o diabo quer nos colocar dentro dessa máquina infernal que está no mundo e quer nos colocar ali para fechar os nossos olhos, escurecer a nossa vista, para que a gente não veja todas as coisas que Deus tem feito para nós, está fazendo e que irá fazer. Amém? Mas a palavra de Deus, esta cura que a gente recebeu, conforme a própria palavra aponta, o colírio de Deus é para curar a nossa vista da cegueira desse mundo. E Deus tem enviado o seu colírio, que é a sua palavra da hora, a mensagem da hora, do momento. E o irmão Brana vem relatando para nós o tempo. Muitas vezes a gente se preocupa com a condição que a gente está. Digo a condição, um exemplo de busca das almas, um exemplo para que a gente medite um pouco antes de entrar nesse assunto. E a gente até se entristece, meu Deus, por que não há aquela sede, aquele clamor de ir em busca das almas, de fazer isso e aquilo? Com a nossa mente humana, nós fazemos muitos planos. Nós planejamos, nós programamos as coisas, pensamos fazer assim, mas sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós temos que conhecer qual é a unção de Deus do momento, entrar nessa unção para que Deus, através dessa unção, dirija a nossa vida para fazer alguma coisa para Deus. Tem uma mensagem que a irmã Brana prega, que o tema dela é tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Então, nós devemos conhecer o tempo que a gente vive, a unção que o Espírito dá, o trabalho que Deus quer que realizemos, para que a gente não possa ficar triste muitas vezes, porque isso não está acontecendo, porque aquilo não está acontecendo. É porque um cristão verdadeiro, ele só faz quando Deus ordena, com a unção de Deus sobre a vida dele. Para nós entendermos melhor, vocês depois lendo o livro dos selos, vai ver o irmão Brana falando isso, na Zera também ele dá um toque, mostrando que em cada tempo Deus tinha um tipo de unção diferente. Não é que era outro Espírito, era o mesmo Espírito de Deus, mas ele ungiu o seu povo para aquela determinada época. Quando saiu o cavaleiro branco, o diabo, o anticristo combatendo, Deus tinha um tipo de unção ali, que chamava a unção do leão, que era um povo com bravura, com ousadia, levando a palavra, com aquela coragem, aquela força. Depois chegou um tempo que o cavaleiro era vermelho, e esse cavaleiro vermelho representava que o povo estava derramando seu sangue, sendo sacrificado, perseguido e sacrificado. E este povo, ele não estava com a unção de Pedro lá no jardim do onde Jesus foi captado. Se eles tivessem, eles iam tomar a espada de Pedro e arrancar a orelha, ia brigar, ia lutar pela carne. Mas Deus enviou a unção do boi, que era trabalho e sacrifício. E eles, com aquela unção do boi, há relato nas histórias
que as mães viam seus filhos sendo levados para ser sacrificados, e ao invés de elas ficarem muito tristes, claro que tinha uma tristeza, mas elas ficavam alegres de ver que o seu filho ia morrer pelo nome de Jesus Cristo, porque era a unção do Espírito Santo que estavam neles para suportar aquele momento. Vocês entendem isso, irmãos? Então, há um tipo de unção do Espírito Santo para cada tempo. Então, nós devemos conhecer o nosso tempo para que possamos saber o que Deus está querendo que a gente faça. E nós vamos tratar nesse tema, porque nós cremos que para que a igreja saia desta terra, tem que haver um avivamento da parte do Senhor para arrancar essa igreja daqui. Visto que o diabo tem de todas as formas trazido trevas, dúvidas, confusões, divisões, tudo para impedir que essa igreja saia daqui dessa terra. O trabalho de Satanás está focado no arrebatamento da igreja, tentando segurar a igreja aqui. Porque, quanto ao que diz respeito ao ecumenismo, todas já estão amarradas em suas cordas e está se formando a grande corda que vai amarrar esses feixes do ecumenismo. Então o diabo, conforme o Brana fala na mensagem, os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo Brana. Vocês entendem? O próprio povo que saiu com Moisés desta era, no meio também foi Coré, Abirão e Datã. Então, nós estamos no tempo em que Deus fez uma separação de um povo, tirando das denominações, tirando de tudo, e trouxe para caminhar no deserto até chegar à nossa terra prometida. Amém, irmãos? Os tipos não falham. Então, nessa caminhada do deserto, não quer dizer que todos que saíram com Moisés vão entrar lá na terra prometida. Não, ainda vai ter o estágio em que Deus vai provar quem realmente crê nele. Amém? Ali, quando chegou no momento de entrar na terra prometida, nessa analogia, nós sabemos que a saída do Egito é a nossa saída das denominações, não é verdade? A caminhada no deserto é onde nós estamos agora. Nessa analogia, nós estamos agora na caminhada no deserto. E a nossa terra prometida é quando nós fomos arrebatados e morar com o Senhor. Nessa analogia geral. Então, para entrar nessa terra prometida, é aí onde Deus vai colocar a prova para nós, como colocou para aqueles. Foram 12 espias, ou 10, 12 espias foram espiar a terra. E somente 2 deles tiveram a fé correta para entrar na terra prometida. Porque 10 deles, eles tinham a fé no que os olhos naturais deles viam, olhava para os seus corpos e dizia: aqueles homens são os gigantes, nós somos uns gafanhotos, como nós podemos vencer ele? Então eles estavam olhando para a condição natural da terra, ou para a sua condição natural, para os problemas, para as coisas daqui. Eles não tinham um olhar espiritual na promessa que Deus tinha feito. Vocês estão entendendo? Então, a promessa que Deus fez, só 2 confiaram nela, que foi Josué e Caleb. Embora aqueles tinham saído com Moisés, mas tinha 2 no meio que era o crente verdadeiro, ou o crente genuíno. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que o irmão Brando diz que em todo ajuntamento de pessoas tem 3 classes de crente. Até mesmo naquelas pessoas que dizem estar na mensagem da hora. 2 daqueles ali, a fé dele não estava baseada nas trevas do mundo, nos seus corpos, na sua força, na sua técnica de combater, não. Eles estavam confiando apenas em uma coisa: na promessa que Deus tinha feito. Deus disse que é sua terra, entra e vença. E Josué e Caleb disseram: nós somos mais do que capazes, porque assim Deus disse. Foi o assim diz o Senhor. Eles confiavam nisso. Então,
para o arrebatamento dessa igreja, irmãos, há um grande grupo que saiu com Moisés desta era, que é o nosso irmão William Marion Branham. Ele levou um grande grupo. E um grande grupo que está caminhando no deserto e passando as provas do deserto, muitas coisas acontecendo, batalhas entre esse grande grupo, porque ali havia a batalha interna entre eles, mas é só um tipo, né, irmão? Não é que vai ser dois, né? Mas um tipo, para você ver quão diferente é. O irmão Branham prega a mensagem chamada 1 em 1 milhão. Então, é uma coisa para a gente ficar realmente refletindo. Não tão preocupado, porque eu creio que um eleito, ele sabe que é eleito. Quantos creem que é um eleito de Deus? Amém? Mas veja você, 1 em 1 milhão. De toda aquela multidão, 2, eles tiveram a fé perfeita na promessa de Deus. Porque se realmente nós quisermos olhar com os nossos olhos naturais e ver a condição terrível que está essa terra, a condição da religião, até mesmo a condição que a gente tem passado por ela, porque o irmão Branham mostra que esse grãozinho de trigo, mesmo que ele fique ali naquela sombra, debaixo daquela pedra, talvez ele chegue um momento de, meu Deus, será que eu vou ser essa igreja de Atos dos Apóstolos? Será que vai ter esse poder na minha vida para eu ser arrebatado? Será que isso vai acontecer? Talvez o diabo tente perturbar essa sementezinha, mas a única coisa que ele pode fazer é perturbar. Ele não pode arrancar a fé que está aqui no seu coração. Porque essa semente ela vai crer como Josué e Caleb. Nós somos mais do que suficiente que isto aconteça em nossa vida. Esse avivamento para o arrebatamento. Essa é a fé que está no coração do eleito. Então, o irmão Branham vem mostrando para nós o tempo. E como Deus faria isso. Nós sabemos que o diabo vem tentado apagar o poder na igreja, as coisas, as promessas, as bênçãos que a igreja começou lá no princípio. Não é verdade? Ia chegar a um ponto em que estaria em trevas totais, mas que havia essa promessa da parte de Deus. Nós vamos ler ela aqui. O irmão Branham diz assim na página 326. Ele diz: recorde que temos mostrado claramente, através de todas as eras, que assim como Adão e Eva caíram porque deixaram a palavra, assim também a era de Éfeso caiu, por desviar-se ligeiramente da palavra, até que com cada era, continuando a se afastar, temos um repúdio final da palavra, pelo sistema mundial de igreja. Esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus, que o seguem pela obediência à palavra. Após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, este pequeno grupo acossado e perseguido irá estar com Jesus. Você notou que o irmão Branham disse que isso é uma curta e poderosa demonstração do Espírito. Isso explica para nós porque o irmão Branham veio com aquela palavra tremenda da parte de Deus e de repente, quando o mensageiro partiu, que toda vez que o mensageiro parte, o irmão Branham diz que o diabo entra no meio e tenta abafar aquilo ali. Nós podemos ler na página 133 como é que o avivamento se extingue. Vamos ler na página 133 para que nós possamos entender esse tempo que a gente está vivendo, irmãos. E entender essa promessa de Deus que vai se cumprir. Deus tem uma maneira de cumprir essa promessa. Então veja, em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro,
determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros, que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recordem, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para o crescimento? Porque o que traz o crescimento de pessoas são os dons que chamam a atenção do povo, enche de gente. Vocês estão entendendo? Mas quando é a hora da palavra, com Jesus foi da mesma maneira. Enquanto Jesus estava alimentando a multidão e fazendo milagres, era muita gente. Inclusive Jesus dizia para muitos: muitos de vocês estão aqui só pelo pão. Não é verdade? Então chegou uma hora que ele começou agora a aprofundar a coisa, para amadurecer aquele povo que ele tinha chamado. Ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Para nós isso é uma coisa tão simples, é cear. A ceia é um símbolo disso que ele falou. Claro que tem um significado espiritual muito maior, a Santa Ceia. Mas veja como era tão simples. Mas para eles, irmão Brando disse: que você pensaria de um enfermeiro ou um doutor ali comer carne, beber sangue? Esse homem é um canibal, esse homem é um vampiro. E logo a multidão começou a dispersar-se. Mas o peixe ficou ali, o verdadeiro ficou ali. E Jesus não fez como muitos pastores, muitos líderes, que faz de tudo para segurar a pessoa, pela amizade, por isso. Claro que nós devemos amar, tratar bem, tudo isso é perfeito, mas não devemos tentar usar isso para segurar as pessoas. A palavra de Deus deve ser pregada, pura como ela é. Se as pessoas vão embora, nós não podemos fazer nada por isso. Amém, irmãos? Mas hoje se usa. Outros que não conseguem usar da amizade, usam até de ameaça. Cuidado, não saia de perto de mim. Se você for ali, você está perdido. Cuidado com aquilo, cuidado com isso. E aquela ameaça, aquela pressão, e as pessoas ficam ali presas pelo um objetivo de um homem. Mas a palavra de Deus não prende ninguém por ameaça e por medo. Prende pela revelação que Deus dá no seu coração. Foi por isso que Jesus: vós não querer ir também? Já pensou? E só ficou 12, vai não ficar ninguém. E ele não estava preocupado, irmãos, porque quando a gente crê na palavra, a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Está resolvido. Então ele diz: vós não querer ir? E aí eles disseram, Pedro tomou a palavra: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então o irmão Brana trouxe multidões. Nós hoje sentimos falta desse poder para o evangelismo. Mas por quê? Nós estamos num tempo diferente do que o irmão Brana estava. Amém, irmãos? Com certeza, se nós estivéssemos vivendo no tempo do irmão Brana, nós estaríamos recebendo a mesma unção que estava sobre ele para ajudá-lo, ser ajudador dele ali, como muitos irmãos que também iam ali pregando essa mensagem. Amém? Então, o nosso tempo hoje, irmão Brando, disse, há uma aceleração no amadurecimento. Para amadurecer a igreja, irmão Brando, que é os mistérios da palavra, profundidade, é cada mensagem profunda. Às vezes chega um visitante ali, a gente quer fazer algo por ele, mas não pode, porque o Espírito está trazendo um amadurecimento para a igreja, e a gente ora para que ele capte alguma coisa aí no meio e entenda, porque são assuntos tão profundos, que até nós mesmos às vezes ficamos ponderando com isso, mas é Deus querendo trazer a gente para esse amadurecimento. Há uma desaceleração no crescimento, até não haver mais crescimento. Está vendo, irmãos? Não é exatamente isso que estamos vendo agora. Não é exatamente... Não, a falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crença. Seus números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. Ou seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser.
E em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha, o que dizer dela? Ela está crescendo? Onde estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos e respondem à chamada de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação ou desejosos de algo físico, em vez de desejarem o que é verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada? Contudo, Deus tardou o juízo 7 dias. Nenhuma só foi literalmente convertida a Deus naqueles dias silenciosos. Está vendo? Veja que irmão Brana, quando fala neste assunto da redenção, desse tempo, ele sempre deixa uma interrogação. Mas é como que ele está dizendo para nós: percebam as coisas, veja quando estiver acontecendo isso. Claro, irmãos, que é bom que a gente não saiba quando termina o dia da redenção. Talvez tenha terminado, talvez termine hoje, ou talvez termine amanhã. A gente não sabe. Deus não nos deixou saber exatamente esse dia. Mas Ele disse que vai chegar esse dia em que seria pregado, ia diminuir o crescimento. As pessoas vêm, às vezes emocionadas, depois vão embora. Ia chegar essa hora. Nós não sabemos quando, por isso que Deus deixou assim para que a gente trabalhe até o fim. O evangelismo deve parar? Perguntaram ao irmão Brana. Ele disse: não, continue. Mas a gente está continuando com as forças que a gente tem. Mas Deus está concentrando o amadurecimento para a sua igreja. As mensagens mais profundas para a igreja, ela tem que sair dessa terra, irmãos. E para ela sair, é necessário a chuva temporã, que é a chuva do ensino, os mistérios de Deus, o que Deus trouxe na boca do profeta. E também, quando estiver a palavra pura sendo pregada, se a palavra estiver misturada com o pensamento do homem, de um pastor, de um bispo, de alguém, Deus não pode trazer o poder dinâmico ali. Tem que ser a palavra pura. Assim como ela está aqui, tem que ser anunciado para o povo, porque é nisso que Deus vai vindicar. Deus só vindica a sua palavra. Ele não vindica a palavra de nenhum homem, ele vindica a sua palavra. Os prodígios seguirão a palavra pura e a fé nessa palavra. Amém? Porque a fé também só pode vir se a palavra for pregada. Tem pessoas que pregam a palavra pura, mas só pregam uma folha. Porque na outra folha não pode pregar. Por algum motivo, não sei. Mas nós temos que pregar todas as folhas, porque é uma fé completa que a gente deve ter. E a fé só vem se você ouvir a palavra de Deus. É o que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? E graças a Deus nós temos esse livro que nós temos recebendo, vai gerar tremenda fé em nosso coração. Porque a palavra que a gente está ouvindo, que ou lendo, é Deus falando conosco para trazer fé em nosso coração, porque está chegando a hora. Nós estamos sentindo em nosso espírito. Quantos estão sentindo que está tão próximo essa hora? Pelos próprios acontecimentos, pela sua própria vida. Quando eu paro para olhar minha vida há 2 anos atrás, tem mudado muito rapidamente. Muitas coisas que eu não sabia, agora estou sabendo de coisas que, meu Deus, nunca tinha visto isso. Não é porque a gente quer, ou porque é mais sábio, ou porque é aquilo. Não, é Deus que vai dando devagarzinho, você nem percebe às vezes. Quando você menos espera, você olha para trás e olha para hoje e vê a grande diferença que há. Isso é Deus que está fazendo isso, porque Ele vai nos tirar dessa terra. Então, o irmão Brando disse que nesse tempo da colheita, ou nesse tempo do arrebatamento, vamos colocar colheita e arrebatamento como sendo sinônimo de palavra, pararia o crescimento, mas o amadurecimento da igreja começaria a fluir rapidamente. Vocês estão entendendo? Começaria a fluir. E para que venha amadurecimento, nós temos que estar na presença da luz. Não é verdade? A luz é quem traz amadurecimento. E luz, nós já vimos na mensagem, nós sabemos que é luz. É quando Deus fala a palavra e aquela palavra se torna manifesta. Amém? E tem muitas coisas que o profeta falou
e que tem se manifestado, está se manifestando. Aqui onde nós lemos na página 133, a luz de Deus vem por um mensageiro em determinada área, depois ela se espalha através do ministério de outros, que foram fielmente instruídos para dizer o que o profeta disse. Isto também tem que se tornar luz para nós. Essa palavra que o irmão Brana falou tem que acontecer, porque perguntaram a ele sobre esse ministério. Eu já tomei bastante tempo, mas eu quero ler isso aqui antes de abrir o espaço. Ainda tinha outras coisas, mas veja a pergunta que fizeram nesse livro dos selos, perguntas e respostas sobre os selos. Na 22 diz assim: a noiva de Cristo teria reticência? A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? O irmão Brana vem a resposta agora. Com certeza, é isso que está ocorrendo agora mesmo. Vocês captaram isso, irmãos? Esse ministério da noiva já estava acontecendo no tempo do irmão Brana. Mas alguma coisa acidentou no caminho até agora, onde a gente leu na página 133, o que foi que a gente leu? Uns acrescentam aqui, outros tiram ali, e o avivamento se extingue. Não é isso? O profeta está dizendo, está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. Depois vocês leem o resto, que são bastante coisa que o irmão Brana fala. Então, está acontecendo agora mesmo. Por quê? O irmão Brana falou isso. Porque o material Deus mandou para que isso acontecesse. O ensinador da justiça Deus mandou. Mas há algumas coisas que aconteceram, mas a promessa de Deus é que agora no final Ele vai ter essa igreja preparada. Foi por isso que a importância desse livro chegar na nossa mão, para que nós com os nossos próprios olhos vejamos o que Deus falou em sua palavra, tenhamos fé nessa palavra e o poder de Deus possa ser derramado na nossa vida para nós sermos arrebatados desta terra. Ficar com aquilo que o mensageiro falou. Este é um momento especial para nós, porque esse ministério tem uma característica. Não é um ministério mais para salvação. Quantos sabem disso, que haverá um ministério fora de redenção, antes que a igreja seja arrebatada? Amém? Irmão Brana disse que essa igreja tem que chegar a esse poder para o arrebatamento vir, e até mesmo para que os irmãos se levantem. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, ele diz assim, parágrafo 21. Jesus disse: diz a esta montanha, e vocês têm escutado o que tem estado sucedendo. Isto é o ministério ao que estamos entrando. Já estamos muito avançados no caminho. A vinda do Senhor Jesus está iminente. E nós devemos ter fé de rápido na igreja, para que possa ser mudada em um momento, em um abrir e fechar de olhos para isso. Ou senão, não se irá. Porém, não se preocupe, estará ali. Estará ali. E quando o poder desta igreja se eleve, levantará aos seus irmãos. Quando o poder desta igreja se levante, levantará aos seus irmãos. O poder desta igreja levantará aos outros irmãos. E haverá uma ressurreição geral. Estamos antecipando isto. Está vendo, irmãos? E só para finalizar agora mesmo, eu tenho que ler essa parte para nós juntarmos. Quando o irmão Brana fala sobre esse avivamento, que é o avivamento também de Joel
2:23. Ele disse: mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade, proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. E isso é assim diz o Senhor. Está vendo onde o crente está apoiando? É no assim diz o Senhor. Não é na condição da era. Porque se a gente estiver olhando para a era, é impossível que isso aconteça. Mas nós estamos olhando para o assim diz o Senhor. Estamos rendendo a nossa vida a esse assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, porque é isso que Joel 2:23-26 diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia. Foi por isso que lá já estava o ministério operando, irmão Brana disse. O ensinador traria as duas chuvas, a chuva temporã e a seródia. Amém? Veja, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Agora, aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus tem de restaurar, porque Ele não pode negar a sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja. É a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecoste do princípio. Amém, irmãos? Então, o que devemos esperar, o que devemos estar em nossa vida, é estar nos aprofundando, buscando a palavra. Chegou esse livro em nossas mãos. É tão importante que a gente leia este livro, porque Deus está querendo algo mais conosco. Está querendo trazer uma fé maior ao nosso coração, porque nós temos que chegar a isso para ser arrebatado. Até mesmo o poder da igreja deve estar elevado, para que os irmãos também possam vir que estão dormindo. Amém? Foi o que o profeta falou. E ele diz aqui: ó poderoso Deus sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrame as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos. Se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Senhor, que tu possa receber a nossa petição, porquanto rogamos no nome de Jesus. Amém? Então veja, irmãos, que este avivamento para o arrebatamento, o tempo, irmão Brana disse que é um tempo em que não haverá mais crescimento, só amadurecimento. E que será pregado, nós teremos um ministério para pregar aos perdidos eternamente. Amém? E que isso não é a ressurreição. O irmão Brana coloca bem, isto é a restauração da igreja. E esse poder deve ser elevado para que os nossos irmãos que estão dormindo possam também vir. Amém? E quando nós nos juntarmos, seremos arrebatados desta terra. Amém? Então, se há alguma pergunta relacionada a este assunto que os irmãos desejam fazer, se nós não tivermos a resposta agora, nós procuraremos juntos. Amém?